Quero compartilhar o que está acontecendo comigo e os motivos por trás disso. Eu preciso que o máximo de pessoas seja informado. Sinto que eles estão ganhando cada vez mais poder. E eu estou impotente. Eu não poderia impedi-lo, mas talvez vocês também não. Meu nome é Mike, tenho 24 anos e algo inexplicável aconteceu comigo. Algo que ultrapassa as leis da nossa física, algo particularmente assustador e que está ganhando cada vez mais poder. Espero que isso ajude as vítimas como eu que buscam explicações sobre essa situação. Ou para aqueles que foram curiosos demais. No ensino fundamental, eu tinha um amigo chamado Boris. Nós conversávamos muito com meu grupo de amigos. Boris costumava nos contar sobre um desenho animado que viu em uma de suas fitas Video Home System. Mas nós só o escutávamos pela metade. No ensino fundamental, as discussões eram sobre pogs, bolinhas de gude ou desenhos animados. Um dia, Boris chegou à escola pálido como um fantasma. Achávamos que ele estava doente e evitávamos falar muito com ele. Ele parecia constantemente em seus pensamentos, os olhos se movendo de um lado para o outro, com um sorriso estranho no rosto. Nesse mesmo dia, durante a aula, ele começou a assobiar. Ele assobiava uma música estranha e ritmada, cujas notas me deixavam desconfortável, sem que eu soubesse o motivo. A professora pediu repetidamente para ele parar, mas ele ignorou e persistiu. Seus olhos bem abertos continuavam a varrer o ambiente. Impaciente, a professora levantou-se e foi em direção a Boris, que continuava a assobiar. Ela o pegou pela mão e o levou direto ao escritório do diretor. Os alunos se entreolharam, chocados, enquanto eu olhava para a cadeira vazia do meu amigo. E lá, na sua mesa, vi essa fita cassete. Eu me levantei e caminhei em direção a ela. Eu queria saber o que era, apesar de ter uma leve suspeita. Ela parecia em bom estado e a etiqueta confirmava minhas suspeitas. Estava escrito com os caras eles, era o desenho animado sobre o qual Boris falava. Lembro-me de ouvi-lo dizer que via um homem assobiando constantemente, com um machado na mão. Ele falava sobre seu chapéu de cartola e sua cabeça em forma de balão de festa. Todo o resto estava muito vago. Não ouvíamos muito o Boris quando ele falava desse desenho. Como disse, peguei a fita e guardei na bolsa. A professora entrou, desculpando-se com a turma. E nós retomamos nossas aulas como se nada tivesse acontecido. Percebi pelo seu olhar que algo perturbador ocorreu no escritório do diretor. Estava ansioso para voltar para casa e assistir à fita. Eu queria ver esse desenho. Sentia que ele tinha relação com a atitude estranha de Boris. Após a aula, cumprimentei meus amigos e peguei minha bicicleta. Pedalei rapidamente e cheguei em casa em tempo recorde. Entrei, cumprimentei meus pais e corri para o meu quarto. Então, tirei a fita cassete da minha bolsa e a examinei por um momento. Havia um detalhe que eu não havia notado antes. A etiqueta estava em bom estado, mas a escrita era estranha, como se tivesse sido escrita grosseiramente com uma caneta. Quando eu ia ligar a televisão, minha mãe chamou lá de baixo, com a voz tremendo. Guardei a fita na caixa de brinquedos antiga e desci rápido. Minha mãe estava no pé da escada, com lágrimas nos olhos. Meu pai estava logo atrás dela, com uma mão em seu ombro. Foi aí que, pela primeira vez, sofri a perda de um ente querido e o luto que se seguiu. Lembro-me exatamente das palavras que minha mãe pronunciou. Ela me disse: Mike, seu amigo Boris teve um acidente. Ele está... Minha mãe não conseguia pronunciar a última palavra, mas eu não precisava. Desci os 3 degraus restantes e caí em seus braços. Naquela noite, eu chorei como nunca havia chorado antes. Pouparei os detalhes após isso, mas sofri muito com a perda dela. Fiquei quase 2 semanas sem ir à escola, já não tinha mais motivação. Tive acompanhamento psicológico por 1 ano. Então, com o tempo, acabei fazendo o luto. Mesmo anos depois, ainda penso nele e choro. Só aprendi muito tempo depois as circunstâncias de sua morte. E eu aviso desde já, é particularmente mórbido. Minha mãe nunca quis me contar. Tive que confiar nos rumores que ouvia na escola e nos jornais locais. O caso não foi muito aguardado. Era muito horrível para ser tão divulgado. De acordo com os jornais, Boris foi encontrado morto em seu quarto, nu, pendurado por uma corda amarrada ao lustre. Seu rosto era particularmente assustador, com os olhos bem abertos e um sorriso exibindo todos os dentes.
Não busquei mais informações. Os detalhes já eram suficientes para mim. Confesso que foram principalmente as circunstâncias de sua morte que mais me perturbaram. Foi isso que me motivou a procurar ajuda psicológica. Na época, nunca contei aos meus pais. Eu queria fazer de tudo para esquecer esses eventos. Eu queria fazer de tudo para não pensar mais na morte do meu amigo. Com o passar dos anos, perdi contato gradualmente com meus amigos do ensino fundamental. Atualmente, moro com minha namorada e trabalho como recepcionista em um hotel. Eu raramente pensei no Boris recentemente. Os períodos de crise estavam se tornando cada vez mais distantes. Minha namorada e eu fizemos uma faxina recentemente. Decidimos fazer uma limpeza e nos livrar do que não usávamos mais. Subi ao sótão buscando encontrar itens interessantes para a revenda. Encontrei lá muitas coisas que me tocaram. Álbuns, saco de bolinhas, fotos da turma. Eu não ousei olhar muito para estas últimas. Boris estava na maioria delas. Então olhei para minha velha caixa de brinquedos. Não me lembro de quando a trouxe para cá. Talvez quando meus pais se divorciaram e venderam a casa. Fui até a caixa. A madeira estava muito desgastada pelos anos. Abri-la me trouxe uma forte onda de nostalgia. Tinha diante dos meus olhos todos os meus anos de ensino fundamental. Action Man, figuras que representam um homem musculoso, pronto para enfrentar perigos. Carros esportivos antigos, 2 deles controlados remotamente. Havia até um velho jogo de boliche, com o qual eu jogava todo fim de semana com meus pais no jardim. Após minutos fuçando, eu o avistei de novo. A fita cassete estava colocada em um canto da caixa. Não parecia ter pegado poeira e estava em perfeito estado. Como no primeiro dia em que a recuperei, eu a encarei por alguns minutos, imerso em meus pensamentos. Relembrando Boris, eu o via pendurado na corda, o sorriso congelado em seu rosto. Sua boca se movia de maneira estranha, seus olhos me encaravam. E então ele assobiou. Seus assobios e o som da corda esticada sob seu peso me proporcionavam um espetáculo sonoro insalubre. Balancei a cabeça para afastar as imagens. Então eu peguei a fita cassete. Não sei porquê, mas tinha esquecido completamente da existência de desenhos animados. Meu psicólogo deve ter feito um trabalho incrível. Não me lembrava disso até agora. Enquanto eu estava no sótão, aproveitei para procurar meu antigo videocassete. Depois de vasculhar por uma boa hora, finalmente o encontrei. Levei-o sob o braço até a sala de estar. Expliquei à minha namorada que estava dando uma pausa e que continuaria a busca no dia seguinte. Eu queria que ela não soubesse nada disso. Então, uma vez deitado, esperei ela adormecer para descer novamente para a sala de estar. Então, eu liguei minha televisão. Tive dificuldade para encontrar as conexões, mas finalmente funcionou. O videocassete parecia estar em condições de funcionamento. Peguei a fita, observei-a por alguns segundos e a coloquei no leitor. O som produzido era tão familiar que me arrepiou. Entretanto, o tempo de espera até a imagem surgir na tela não era familiar. Ou eu estava no final da fita, ou no começo. Para minha grande surpresa, uma imagem apareceu. Portanto, a fita tinha sido rebobinada. Um antigo desenho animado dos anos 30, com um barulho metálico e uma leve música típica de animação. O som era muito característico dos desenhos animados e filmes antigos da época. A imagem era em preto e branco, com um leve tom sépia. Via-se o que parecia ser uma velha garagem ou cabana de bricolagem. Um personagem batia em algo com um martelo, de costas. Ele escolheu uma chave de fenda e continuou seu trabalho de fabricação ou reparo. Depois de uns instantes, ele assobiou. Senti arrepios terríveis. Naquele momento, eu já tinha ouvido essa melodia. A silhueta se virou lentamente, orgulhosa de sua criação. Era um machado. O personagem era estranho, com uma cabeça em forma de balão de festa. Ele usava uma gravata com um nó tão apertado que pareceria estrangular qualquer pessoa. Ele tinha olhos negros, típicos dos desenhos animados dos anos 30, com um chapéu minúsculo na cabeça. Era o cara do apito. Ele saiu de casa com gestos exagerados de desenho animado, olhos brilhando de excitação. Uma árvore enorme ocupava todo o espaço do seu quintal.
uma bolha de desenho animado surgiu sobre a cabeça do cara do apito. Nela se via um cálculo grosseiro: machado mais árvore, igual árvore cortada. Basicamente, ele tinha a intenção de cortar a árvore para limpar seu quintal. É por isso que ele fez um machado. Por um momento, me perguntei como era possível fazer um machado com uma chave de fenda. Ou ainda, como ele não tinha uma em sua oficina. Então, eu me lembrei que era um desenho animado. Nem sempre devemos buscar lógica. O cara do apito assobiava mais alto, enquanto jogava seu machado, fazendo-o girar no ar e pegando-o antes de tocar o chão. Ele fez isso algumas vezes, como um jogador de pôquer brinca com sua ficha. Então, ao pé da árvore, ele girou seu machado novamente, mas desta vez, ele se cravou em um dos grandes galhos da árvore. O cara do apito parecia estar com dificuldades, então começou a pular no lugar tentando pegá-lo sem êxito. Então, uma lâmpada surgiu acima de sua cabeça. Ele teve uma ideia. Ele se aproximou do tronco, sacudiu a árvore com todas as forças e derrubou o machado. O machado caiu. Para se cravar na cabeça do Whistle Guy, a música parou abruptamente quando o machado atingiu seu crânio. Com um som de água e carne particularmente realista, podíamos ver o rosto sem expressão do Whistle Guy, com um olhar vazio. A cena era especialmente insalubre e surpreendente. Eu esperava que ele tirasse o machado da cabeça e esfregasse o topo do crânio, como se nada tivesse ocorrido. Em grande parte dos desenhos, ninguém de fato se fere. Contudo, um filete de sangue escorreu do topo de seu crânio, onde o machado estava cravado. Do meu lado, eu tremia de medo. O desenho animado foi pioneiro em ir tão longe para a época, até onde sei. O cara do apito seguia encarando o vazio. Após um breve momento, redemoinhos surgiram em seus olhos. O sangue continuava a jorrar, cobrindo todo o seu rosto. Então ele começou a sorrir. Em um instante, o Whistle Guy passou de um personagem de desenho animado. Tudo o que é mais banal para algo muito mais assustador. Após alguns segundos ele se moveu. Ele ergueu a mão, arrancando com um golpe seco o machado cravado em sua cabeça. Houve um som horrível de sucção. A música recomeçou quando o machado se soltou. Mas ela não era mais a mesma. Tornou-se sombria, escura, assustadora. Em sincronia com as imagens, o Whistle Guy não parecia mais se preocupar com a árvore. Ele olhava para o machado que segurava nas mãos. Este estava manchado de sangue por todos os lados. O sorriso do Whistle Guy crescia cada vez mais. Ele olhava para o machado com interesse. Após alguns instantes, sem aviso, ele caminhou, segurando orgulhosamente seu machado na mão direita, enquanto um jorro de sangue escapava de seu crânio brutalmente aberto. Seu sorriso e olhos eram especialmente horríveis. Os redemoinhos em seus olhos pareciam girar cada vez mais velozes. Seu sorriso havia se tornado macabro, com sangue escorrendo sobre os dentes. Então, enquanto suas sobrancelhas se franziam cada vez mais, ele começou a assobiar a mesma melodia de antes. Perto dele havia um personagem engraçado. O último acenou para ele e se aproximou do Whistle Guy, sorrindo. O Whistle Guy levantou o braço e deu-lhe um golpe violento de machado no ombro. O braço do personagem se soltou abruptamente. Então, ele gritou de forma macabra. Enquanto o cara do apito continuava a atingi-lo com ovos, seus gritos estridentes e penetrantes eram ouvidos através da tela. Ele continuou vez após vez, até que só restou uma polpa. Então, após um momento, ele pegou seu machado novamente e assobiou mais uma vez. Em seu caminho, ele encontrou outro personagem. Este, ao ver a papinha no chão, tentou fugir imediatamente. Mas o cara do apito rapidamente lançou seu machado, que com um assobio veio a se cravar nas costas do personagem. Era uma mulher usando um vestido estampado com flores. Ele então correu em sua direção e desprendeu o machado, depois cortou o ar novamente e o cravou no crânio da pobre mulher. Ele repetiu isso várias vezes, até que o cérebro da mulher estivesse espalhado em vários pedaços, por todo o lugar ao redor dela. O cara do apito continuou a matar todos os transeuntes que via de maneira particularmente macabra, sempre assobiando com um sorriso nos lábios, como se tivesse completamente perdido a razão. E sem aviso ele parou. A música e todos os sons cessaram de repente. Ele estava de costas.
e não se movia nem um milímetro. Então, sua cabeça começou a girar devagar, mas seu corpo permanecia imóvel. Com um polegar, podíamos ouvir estalos quebrando o silêncio, como se ele estivesse quebrando o pescoço com seu movimento. Pouco a pouco, seu rosto se tornava visível na tela. Ele me olhou, me encarando com seus olhos em turbilhão, sorrindo para mim. O cara do apito podia me ver. Então ele ergueu seu machado lentamente. O dedo da outra mão dela posicionou-se gradualmente sobre a boca dele. Enquanto me olhava, ele fez shhh. Tudo se cortou depois, sem mais imagens, sem mais som. O vídeo acabou, a fita saiu sozinha do videocassete, sem que eu precisasse intervir. Fiquei sentado ali por uns bons 12 minutos, paralisado e em total compreensão, sem saber o que fazer. O que acabou de acontecer? Eu estava certo de que o Whistle Guy tinha me dado um sinal como um aviso. Ele me viu de trás da tela, cansado e perturbado pela experiência macabra. Guardei a fita cassete em uma gaveta próxima e desabei no sofá. Durante meu breve sono, tive um pesadelo estranho. Eu ouvia o cara do apito, ele estava me observando dormir. Eu estava completamente paralisado. Seu corpo estava inclinado sobre mim, seu rosto de frente para o meu. Ele tinha um sorriso arrepiante e assustador. O machado estava cravado no topo do crânio dele. Gotas de sangue caíam no meu rosto. Eu podia ver meu reflexo em seus olhos. Ele estava tão perto, eu ainda não conseguia me mover 1 centímetro. Ele levantou a mão, agarrou o cabo do machado que estava cravado e o puxou lentamente, provocando um som nauseante. Ele puxava cada vez mais forte. Fios de sangue escorriam durante seu ato. Recebi isso em todo o rosto. Então, com um barulho seco, ela se soltou. Seu sorriso então se tornou maior, seus olhos girando, crescendo em malícia. Ele levantou o machado acima da sua cabeça. Antes do golpe fatal, ele ergueu a mão e colocou o dedo indicador em frente à boca. E então, como no final do vídeo, ele fez. Então ele me deu um poderoso golpe de machado no topo da cabeça. Acordei suado, com o coração batendo a 1000 por hora. Sentei no sofá, questionando se tudo aquilo era real. Mas não havia nada ao meu redor. Sem o árbitro, sem violência. Eu me encontrava só no escuro profundo. Era cerca de 6 da manhã naquele instante. Olhei para o videocassete e lembrei que a fita estava na gaveta. Abri, peguei a fita e a coloquei debaixo do braço. Subi para o sótão e a joguei no centro do cômodo. Nunca mais a encontrei desde então. Nos dias seguintes, assistir ao desenho piorou gradativamente. Eu estava sofrendo de náuseas violentas, tonturas e alucinações. Pelo menos, eu achava que eram alucinações. Eu podia ver o Whistle Guy enquanto assistia à televisão. Podia ser durante um episódio dos Simpsons ou de Family Guy. Ele só aparece em desenhos animados. No primeiro dia, tinha certeza que era coisa da minha imaginação. Durante um episódio dos Simpsons, que não posso mencionar especificamente. Ele estava nos créditos, em frente à porta da casa da família, com o machado acima da cabeça, enquanto Homer estacionava o carro. Ele só apareceu por alguns segundos, tempo suficiente para eu esfregar os olhos, e ele já havia desaparecido. No dia seguinte, foi como eu disse em um episódio de Family Guy. Durante os créditos, ele estava no topo das escadas do local onde a família dança. Ele também dançava, com um machado cravado na cabeça. Ele permaneceu visível por mais tempo desta vez, e pior ainda, parecia ainda mais perto da tela do que em sua última aparição. Eu o vi em vários desenhos animados distintos. Posso confirmar que ele estava se aproximando cada vez mais da tela. Tanto que eu não podia mais assistir desenho animado, correndo o risco de tê-lo em close, seus olhos girando me encarando através da tela. Depois disso, parei de assistir desenhos animados. Senti-me tentado a procurar o vídeo e compartilhá-lo, mas algo me impediu. Não foi isso que Boris fez. Foi aí que me fiz uma série de perguntas. Por que Boris trouxe o vídeo para a escola?
por que ele estava tão ansioso para falar sobre isso. Ele queria nos contaminar também com o Whistle Guy. Se sim, com qual propósito? Nos dias após suas aparições na tela, pensei estar livre dele. Ficou ainda pior. Em passeios à luz do dia, eu o ouvia assobiar atrás de mim. Acordei várias noites ao ouvir seus repetidos debaixo da cama. Eu nunca ousei me inclinar para ver se ele estava lá, porque eu sabia que estava. Mas eu definitivamente não queria vê-lo. Eu pesquisei na internet para obter informações sobre o desenho animado, mas nada. Eu suspeitava, porque nunca ouvi falar deste desenho animado, exceto da boca de Boris. Estava completamente no escuro, tendo que suportar sua presença. Eu sabia que ele estava lá, mas não podia fazer nada, e sentia que falar sobre isso pioraria as coisas. Como te disse, tudo piorava progressivamente. Eu o ouvia dia e noite. No entanto, ele nunca havia se tornado visível, nunca na realidade, nunca até aquela noite. Uma noite, enquanto eu voltava do trabalho de carro, ouvi assobios muito leves, quase imperceptíveis, vindos do banco traseiro. Eu não ousei olhar o retrovisor imediatamente, mas após vários minutos, minha curiosidade foi muito forte. Olhei rapidamente no retrovisor. Eu tinha o pé na frente do pedal do freio, só por precaução, mas não havia nada no banco de trás. Como ele estava no banco do passageiro, eu pisei no freio em pânico. Tive tempo de ver suas mãos se aproximando do meu rosto. Ele soltou um grito agudo. Enquanto eu saía do veículo às pressas, caí no chão, de frente para o carro. Então eu vi a porta do lado do passageiro se abrir, e ele começou a assobiar. Gradualmente, seu corpo se revelou. Ele passava lentamente diante do carro, machado em mãos, assobiando alegre. Os faróis iluminam de leve seu rosto. Eu podia vê-lo aterrorizante e ensanguentado, com uma ferida aberta no topo da cabeça. Ele parou de assobiar e não se moveu mais 1 centímetro. Eu lutava para recuar. Não ousava me levantar. Sua cabeça virava lentamente em minha direção. E como no vídeo, seu pescoço estalava, acompanhando o movimento de sua cabeça. Seus olhos assustadores, como nunca naquele momento, fixavam os meus. Sua boca congelada em expressão horrível, corpo imóvel, nenhum de nós se movia. Depois de um momento que parecia interminável, sua cabeça fez um movimento estranho. Então, ela começou a inchar, inflava e inflava, até atingir um tamanho desproporcional, ultrapassando em muito a altura do carro. O ruído era estridente, como diversos balões festivos sendo inflados simultaneamente. Seu sorriso ficava ainda maior. Sob a mesma pressão, seus olhos saltaram das órbitas com 2 estalos de desenho animado. O sangue da cabeça dele esguichava e respingava ao seu redor. Os faróis do carro estavam manchados de sangue. A luz projetava uma visão de horror, iluminando em vermelho a monstruosidade à minha frente, que inchava cada vez mais. Então, mais uma vez, tudo se desvanecia. Não havia mais nenhum som, nenhum movimento. E após um momento de silêncio, ele avançou sobre mim gritando. Fiquei tão surpreso que não reagi. Sua boca estava aberta, enquanto ele se aproximava rapidamente de mim. Em momentos antes de seu corpo tocar o meu, sua cabeça explodiu em um estrondo ensurdecedor. Senti pedaços do seu crânio me atingindo no rosto e no corpo. Apesar do pânico, consegui me levantar e corri com dificuldade até o carro. Eu estava tão estressado que nem conseguia pegar as chaves na ignição para girá-las. Eu queria sair daqui o mais rápido possível. Com os olhos ensanguentados, mal conseguia ver o que acontecia à minha frente. Após alguns instantes, encontrei as chaves e as virei rapidamente para ligar o carro. Justo antes de pisar no acelerador. Eu pude vê-lo. O cara do apito ainda estava de pé, com o machado na mão. Sua cabeça estava se reconstituindo aos poucos. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, eu acelerei pisando fundo no acelerador e dirigi muito rápido até minha casa. Notei que não havia mais sangue em lugar nenhum. Como se nada disso tivesse acontecido. Obviamente, não consegui dormir naquela noite. Porque além desses eventos, ele estava de novo em minha casa. Eu podia ouvi-lo assobiando lá fora, no jardim. Não falei sobre minha namorada para vocês, mas preciso que saibam que não contei nada a ela. Ela achou meu comportamento muito estranho naquela semana.
Mesmo tentando esconder minhas emoções, dormir no sofá uma noite não ajudou. Eu tinha medo de falar com ela, pois ela não podia ouvir, e também não ouvia quando ele aparecia nos desenhos. Eu temia que se falasse com ela, ela também o visse sendo torturado por sua presença. Eu a ouvi de novo, e ela ouviu muitas vezes após isso. Mas isso não é o pior. O pior é o que eu me tornei aos poucos. Assim como ele, comecei a assobiar sem perceber. Eu ouvia cada vez mais, tinha se tornado diário. Às vezes eu ouvia me observando pela janela, quando eu voltava para casa ou tomava banho. Eu sei que estou condenado, mas do que tenho certeza é que de maneira alguma devo compartilhar essa fita. Por isso, uma manhã, subi ao sótão para recuperar e destruir a obra. Mas ela já não estava mais lá. Eu tinha certeza que a havia jogado no meio da sala, ainda lembrando exatamente onde ela caiu. Perguntei à minha namorada se ela tinha visto a fita, dizendo que era um vídeo meu de infância que achei no sótão. Mas nada. Ela não a tinha tocado, e eu sei por que não a encontrava. Eu sei que o cara do apito a mantinha consigo. Ele a entregou a Boris, que estava prestes a morrer. Então, após a morte dele, o cara do apito poderia atacar outra pessoa diretamente. Tudo é planejado pela entidade. Assim, a primeira vítima compartilha e morre, seguida pela segunda vítima, que também compartilha e morre. Em suma, é um círculo sem fim. As vítimas provavelmente acreditam que compartilhar o vídeo as salvará. Eu acho que o Whistle Guy está brincando conosco. Na minha visão, ele está apenas tentando matar o máximo de pessoas possível, torturando-as. E eu quero evitar isso a todo custo. É por isso que eu não consigo encontrar o vídeo. Ele sabe que se eu o encontrar, é apenas para destruí-lo, e não para compartilhá-lo. Então aqui estou eu hoje, com um sorriso congelado no rosto que não consigo tirar. Os músculos das minhas bochechas estão cansados. Mas eu precisava contar isso tudo antes de partir. Eu escrevi uma carta de despedida para minha família, para minha namorada também. Sem mencionar uma única vez o Whistle Guy. Não quero que meus entes queridos procurem essa fita. Estou fazendo esta gravação com um propósito. É preciso avisar o máximo de pessoas possível, além do meu círculo social. A fita realmente desapareceu, mas tenho certeza que o Whistle Guy a deixou com outra pessoa. Se um dia você encontrar a famosa fita, Dia do Whistle Guy, não a assista de forma alguma, a menos que seja para tentar destruí-la. De maneira alguma tente assisti-la, porque senão ele estará no seu encalço. Enquanto eu gravo, sinto a respiração dele na minha nuca. Eu sei que ele está atrás de mim. Meu sorriso também se torna maior. Agora, eu sei porque o Whistle Guy me pedia para ficar quieto fazendo essas quedas repetidamente. Ele sabe que estou conversando com vocês, e que isso o prejudicará. Ele sabe que uma vez que eu colocar essa corda no pescoço, ele não vai poder agir por um longo tempo. Ele parece saber tudo isso desde o início. Então, por favor, você que está me ouvindo, se encontrar essa fita de vídeo, nunca a assista, porque o Whistle Guy pode estar em qualquer lugar. Sua fita de vídeo está ao alcance de todos. Consegui retê-lo por um momento, e talvez impedir que ele agisse mais rapidamente. Mas ele acabará saindo das sombras novamente. E se for esse o caso, se você se deparar com ele, ele também te pegará, e você viverá para sempre no pesadelo desse desenho animado amaldiçoado.